E aí, pessoal, agora eu vou abrir nosso projeto aqui no VS Code. E para abrir, você pode abrir de várias formas. Eu vou abrir aqui no normal, abrir o VS Code. Você pode simplesmente vir aqui, Open. Eu já deixei uma pasta separada de projetos. E aqui está o projeto que a gente criou. Aqui a gente vai ter o index, que vai ser o nosso ponto de partida de toda a aplicação. Então ele vai registrar um componente. E esse componente vai ter o nome do nosso app que a gente criou, que seria aqui o Awesome TS Project, e ele vai registrar um componente inicial, digamos assim, componente que irá iniciar todo o processo da aplicação, que no nosso caso é o nosso app TSX. TSX seria representado, né, como JSX, e nada mais é que a extensão do JavaScript para que o React ele consiga criar os nossos componentes. E aqui você pode ver um componente, geralmente ele vai ter JSX, né? A importação do React, e para o React Native a gente vai ter sempre a importação de algum componente ali do React Native em si. E aí a gente vai ter os nossos componentes, como a gente viu anteriormente, teve Area View, Scroll View, Status Bar, Status Sheets, Text. Aqui temos vários componentes, como esse Section, nosso próprio app, e aí ele vai retornar para a gente sempre o nosso componente que será renderizado. Para que você consiga assimilar isso, eu vou abrir aqui o nosso projeto. Então vamos colocar o Yarn. Tá, agora eu percebi que eu não falei sobre o Yarn. Então você pode buscar aqui Yarn, buscar aqui primeiro. Ele basicamente é um gerenciador de dependências, assim como o NPM, com algumas features a mais, mas ele é bem bom de trabalhar, porque você escreve menos. Vou mostrar como seria. Seria para você rodar o script, você poderia rodar com o npm run iOS, por exemplo. Ou daquela forma que a gente fez, que é com npx react native run iOS. Então, são várias formas de você conseguir rodar o projeto, mas se você quiser instalar o Yarn, ele é bem bom. É bem simples também a instalação. Você pode instalar usando o próprio npm. Então, tem aqui npm install -global yarn e basta checar a versão. Então, vou até checar aqui para nós ver. Tá? Está instalado. Então, no meu caso, vou dar só um yarn start. E você pode ver esse script no package.json. Start. Ele vai rodar o nosso React Native start. E o start, lembrando, ele vai simplesmente rodar o nosso bundle. E eu posso abrir o simulador. No seu caso, você pode abrir o seu dispositivo, se for Android, ou também pode abrir o simulador, o emulador do Android. Basta selecionar o nosso projeto. Você pode dar um restart. Vou colocar o simulador no topo. Então você pode ver aqui em Windows, Stay on Top. No Android também você consegue fazer isso, apertando lá nas configurações. Agora vai basicamente baixar o nosso bundle novamente, iniciar a aplicação. Enquanto isso, vou mostrar para você algumas pastinhas. A gente vai ter a pasta do Android, onde a gente vai ter o nosso código nativo Android. Então você vai ter várias configurações, vai ter aqui imagens, recursos. Por exemplo, nesse RES, a gente vai ter os ícones, que você vai ver quando instalar o aplicativo. Ver o ícone quadrado. Também vamos ter do iOS nativo, então você vai ver algumas coisas como o Podfile, que é o nosso gerenciador de dependências. Também vai ter um pod.lock, os pods em si que você vai instalar, o nosso projeto, algumas imagens. Algumas vezes dá esse erro, então basta dar um reload. E aqui a gente também vai ter o nosso Node Modules, que vai ter nossas dependências. Vamos ter o editor config, apenas para algumas padronizações. A gente vai ter o ESLint, que é para padronizar o projeto. Vamos ter o Git Attributes, o Git Ignore, que ele vai trazer para você várias das pastas que você pode ignorar para que não vá para o GitHub. A gente vai falar do GitHub um pouquinho mais para frente, mas você pode ver que as builds, então as builds do Android você não vai precisar subir. O Gradle, você consegue baixar local properties, vários arquivos, inclusive o Node Modules,
aqui, você não precisa, pois a gente vai ter o gerenciamento de dependências. Inclusive você vai ter o yarn.lock também, que vai ter suas dependências que você instalou, meio que um registro. E o mais importante, o package.json, que ele realmente vai conter suas dependências de produção, suas dependências de desenvolvimento, então que você vê vários como S-Lint, não há necessidade de ter isso no seu bando final, algumas configurações e os scripts, como você pode ver que a gente acabou de rodar. Então você consegue rodar um yarn, um npm, start, consegue rodar, opa, rodei o teste. Você consegue rodar o iOS, o Android, então tudo por aqui você consegue fazer da mesma forma que se fosse usando o npx. Então, npx, React Native, você pode fazer por aqui, porque você tem essa linha de comando instalada nas suas dependências. Como você pode ver aqui, você tem o React Native como dependência de produção. Temos vários outros arquivos, como o tsconfig, que no futuro a gente vai fazer algumas configurações aqui, mas eu vou deixar para falar mais para frente. Temos Babel, temos configurações do Metro Bundler, que é esse carinha que abriu ali. Então eu posso até tirar aqui. Configurações desse Metro Bundler. Temos o Pretty, que também é para formatação. E geralmente eu uso alguns padrões próprios. Aí fica a seu critério, o que você gosta de fazer. Mas é sempre legal você colocar alguma parte que vai manter toda a sua aplicação em si, que faz parte da sua regra, né? Então aqui pode ser um CRC, pode ser um main, pode ser o que você quiser. Geralmente a gente usa por padrão SRC. Como eu falei, a gente vai ter o nosso app, que vai ser o pontapé inicial da aplicação. E esse arquivo eu também vou mover para lá, para SRC. A diferença é que eu vou criar lá dentro um novo. Então app.tsx. Vou colocar aqui React Native, tsx. Essa aqui eu vou chamar de app também. Aqui a gente já trouxe um estilo, que a gente vai usar no futuro também, o Style Component, que já traz para você comentado. E geralmente o que você vai ter no componente JSX, TSX, como eu falei, é a importação do React, alguma importação do React Native, já que você vai trabalhar com algum componente. E a gente vai ter uma função, então isso aqui é uma variável que recebe uma função e que retorna componentes, então seja um ou mais. E a gente exporta por padrão esse componente. A gente vai trocar lá no index, que é onde registra o nosso componente. Então aqui a gente vai vir, em vez de pegar diretamente da pasta raiz, a gente vai pegar lá do src barra nosso app. Ficou branco, eu posso até excluir esse app daqui. Sempre manter tudo dentro do CRC. Podemos adicionar um estilo com a propriedade básica do React Native, que é o style sheet. Então vou fazer const style igual style sheet, que já dá sugestão aqui para a gente importar direto do React Native em cima. A gente vai ter um método que vai ser o create. E a gente precisa passar um objeto contendo os valores. Então eu vou chamar esse primeiro aqui de app. Também vou passar outro objeto, onde a gente vai ter as configurações de estilos, literalmente. Então eu vou colocar um flex, opa, e vou colocar um background color, uma cor para diferenciar. Então, black. Feito isso, você pode simplesmente copiar esse style, colocar style igual style, ponto, ele dá sugestão para você, app. Então a gente acabou de personalizar essa view. Para você achar que não tem nada no app, então vamos colocar aqui um texto. Pode abrir aqui a view. Geralmente eu coloco sempre um parênteses aqui, para realmente diferenciar. Pode indentar um pouco aqui. Eu vou colocar um texto dentro. Eu também vou importar diretamente do React Native, como a gente viu anteriormente. Vou colocar aqui um bem-vindo to Schema Academy. Vamos também adicionar um estilo para ele. Então, title, color, chamar de white. Vou colocar um fonte size 30. Acho que está bom.
também vou importar lá. Vou colocar style igual style ponto type. Você viu que ele foi lá para cima. Então, uma forma de você controlar seus componentes, você pode justificar o conteúdo ao centro. E você vai conseguir ter seu componente alinhado. Outra forma seria substituir essa view por uma save area view. Dessa forma, ele sempre vai pegar a área realmente visível e tocável ao seu dispositivo. Pode ser Android, pode ser iOS. Ele vai se adaptar e pegar certinho, evitando áreas que entrariam em conflito, por exemplo, essa de baixo. E eu também tenho algumas pastas que eu sempre uso por padrão. Então, vou até colocar elas aqui logo, para a gente já deixar salvo. Então, geralmente eu uso um @types, que vai estar relacionado ao nosso JavaScript. Eu vou colocar um arquivo dentro, que é o .git keep, fazer com que essa pasta ela permaneça no Git mesmo que ela não tenha nada ainda. A gente também vai falar um pouquinho do Git mais para frente, como eu falei. Eu vou colocar outra pasta que eu sempre uso, são os assets. Então, assets. Novamente vou colocar um git keep. Outra pasta são os components. Geralmente componentes globais. Eu vou colocar eles aqui. Geralmente eu também uso uma para constantes. Então também eu vou ter sempre tudo que for estático, eu vou colocar aqui. Uma para navegação, então eu vou chamar de navigation. Sempre colocando Gitkeeper. Screens, coloco Gitkeeper. Geralmente eu também uso uma chamada de serviços, que aí a gente vai ter componentes externos, por exemplo, uma API, uma integração, algo do tipo, vai estar nessa pasta. Vou colocar mais uma, que geralmente eu uso também. São os hooks. Se você não conhece o hook, também a gente vai explicar no futuro o que significa. Então também não se preocupe. Outra que eu geralmente coloco é o context. Eu acredito que sejam essas pastas que eu geralmente uso na minha aplicação. Então você também irá usar essas pastas e ver um pouco da minha estrutura. Então isso é muito pessoal. É a forma que você acha que faz sentido para você a organização do código. Então nessa aula é isso. Eu queria trazer mais essa questão de organização das pastas, um pouco dos que são esses arquivos que já vem por padrão. Acho que não precisa muita explicação, pois você vai aprendendo conforme vai usando. Então, a gente vai passar por muitas configurações, a gente vai mexer no nosso Metro Configure, a gente vai mexer no bundle, em vários arquivos, e isso vai ser natural para você aprender.